Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? É o professor Legene que está falando. Vocês estão no canal da Geopolítica, canal especializado aí em análises da conjuntura política internacional, mas também onde eu ministro cursos de formação cultural geral, humanística, sociológica, filosófica. Tem muitas playlists no canal que você vai ver lá de formação, né? Neste exato momento, eu estou ministrando este curso aos domingos. É um curso de teologia onde falo das principais religiões mundiais. Falarei de 21. Esta aqui é a 7ª. Estamos no cristianismo, parte 3. E às quintas, estou ministrando um curso de literatura, onde falo. Já fiz a introdução de teoria literária, de sociologia da literatura. Agora já estou no 3º livro, que é um curso sobre os 30 livros mais importantes que você deveria conhecer. Então, e faço lives extraordinárias, sem uma programação fixa, durante a semana, mas quem estiver inscrito na minha lista de WhatsApp, eu tenho 10.000 WhatsApps nas listas, quem tiver inscrito fica sabendo com antecedência que eu vou fazer uma live, eu mando primeiro o card e depois eu mando uma circular com link. Ao final do programa eu agradeço as pessoas que entraram de membros do canal, que é a melhor forma de ajudar nosso trabalho. Vou agradecer aqueles que eventualmente fazem alguma contribuição na forma de stickers, superchat, também é uma forma de me ajudar. Circula aí o meu Pix, o endereço do site da minha editora, e está aí o meu Zap. Eu sempre faço um comercial. Hoje, o carro-chefe de venda da minha editora, quando eu falo carro-chefe, é assim, vende 1, 2 por dia, não pensa que é esse box muito bonito, com os 5 livros da minha coleção para principiantes, né? Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Zedong. 1.800 páginas do resumo da vida e obra dos 5 grandes revolucionários. Mais de 800 ilustrações legendadas. Então, com esse lindo box, papel cartão de 1 quilo, né? 5 livros, capa dura, por R$ 300 em 6 vezes sem juros. Isso aqui na editora, qualquer editora por aí, custa 600, comigo 300. Você pode comprar também junto a caneca, tudo 350, já o frete incluso. Agradeço a parceria são 10 canais que transmitem minhas aulas, especialmente a grande TV 247, que transmite algumas das minhas lives e também o meu curso. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal e nesses outros canais. A inscrição não custa nada. E quem puder, entre de membro nos canais pelos quais vocês me assistem. Bom, a parte 3 do nosso curso de teologia, hoje falaremos, eu já dei 2 aulas básicas sobre os dogmas do cristianismo. Acho que quem me assiste sabe o que é cristianismo, né? Nossa formação, com poucas exceções, ela é cristã. Muitos usam o termo civilização judaico-cristã, é a nossa cultura. Então, 2 aulas foi suficiente. Eu hoje pretendo esgotar os chamados 4 concílios ecumênicos, que são aqueles
451 anos de uma intensa luta, não é política exatamente, mas é também uma luta teológica para a reafirmação de alguns dogmas fundamentais da igreja primitiva, que não era ainda unificada e coesionada. Estes 4 concílios foram fundamentais para manter, então, essa doutrina, que é essa que vocês conhecem, né? Que nós conhecemos, né? Vou falar desses 4. Pretendo falar em uma ou 2 aulas os grandes cismas da Igreja, o de 451, do Concílio de Calcedônia, que veremos hoje, não o cisma específico, mas o concílio. O de 1054 e o cisma de Lutero de 1517. Tratarei destes 3 cismas. Espero que uma aula. E não sei quantas aulas, talvez 2, eu selecionei, já anunciei em aulas passadas, uma série de conceitos, talvez 30, conceitos básicos do cristianismo, como fiz no budismo e no judaísmo, vou fazer no cristianismo, que são conceitos assim que eu vou resumir para vocês, para que vocês entendam. Estes cursos meus, amanhã ou depois, se eu tiver fôlego, talvez virem alguma obra, algum livro, tipo Religiões para Principiantes. Não sei se isso cabe em um volume só ou 2 volumes, né? Então eu possa fazer um resumo de todas essas religiões e condensá-los aí em 1 ou 2 volumes, né? Bom, então vamos começar, sem perda de tempo. Concílios ecumênicos. Primeiro, entender aí o conceito de ecumênico, ecúmeno. Ecumênico vem do grego, né? Mundial. Mas os primeiros não foram mundiais. Eles foram aonde abrangiam o Império Romano, porque o primeiro concílio foi convocado pelo imperador romano no ano de 325. Houve alguns concílios antes desse primeiro ecumênico, mas que não foram ecumênicos porque não foram universais. Houve 5. Vou falar muito rapidamente, só para efeitos de registro. Quantos concílios ecumênicos a Igreja Católica reconhece? 21. O último foi o Conselho Vaticano II, que o Vaticano II teve o Vaticano I, e o Vaticano II ele é de 1965. E lá para cá vai fazer ano que vem 60 anos e nenhum outro concílio foi convocado. Não sei exatamente as razões, não sou um cristologista, não sou vaticanista, sabe que existe essa especialidade, né? Porque aqui nós vamos ver um concílio que, entre um e outro, durou 20 anos, já foi convocado de novo, né? Mas agora já se passam 60 e eles não convocam um novo, né? Bom, então, o ecúmene, né, era o imperador, que não era a humanidade, mas depois que o imperador deixou de convocar os concílios, o Papa era o ecúmene, né? Ele era o representante do conjunto da humanidade. Quando o primeiro
concílio foi convocado de Nicéia pelo imperador Constantino. Eu já contei a história que ele teve no sonho, não vou repetir. Ele não se converteu imediatamente, alguns dizem que ele se converteu, né? Mandaram ele pintar aquele símbolo na cruz, né? Para ele vencer a batalha, né? Já contei essa história umas 3 vezes. Quando ele decidiu convocar o concílio para unificar a igreja, 325. Se você... Jesus morreu no ano 29, né? Menos 325 menos 29, então a igreja já tinha 296 anos de existência, uma boa parte dela perseguida. Desses 296, você tira 12, porque em 313 acabou a perseguição. Então, 296 menos 12, 284 anos desde a morte de Jesus, a igreja foi perseguida. Não é brincadeira. Jogado aos leões, martirizados, empalados, né? Flechados. Não é? Martirizados, né? Eram mártires. E então existiam 1.800 bispos no mundo quando Constantino convocou o concílio. Como era um império poderosíssimo, ele mandou convites e emissários chamando os bispos com passagem paga de vinda e de volta, né? Como assim? Tinha linhas? Não, não tinha linhas. Ele mandava os caras buscar, os bispos, o convite, e era extensivo a 2 presbíteros e 3 diáconos, ou ao inverso, 3 diáconos e 2 presbíteros. Então vinha o bispo e mais 5. Então, 6 pessoas estavam incluídas no convite. Quantos estiveram presentes? Eu já vou dizer aqui. 3 fontes disseram 3 números diferentes. A média dá 300. 6 vezes 300, então estima-se um evento de 1.800 pessoas presidido pelo imperador, né? Então este foi o primeiro evento de grande magnitude que consolida, digamos assim, a Igreja Católica, que era a única igreja, não havia outro tipo de igreja, não tinha cisma, racha, dissidência, absolutamente nada. Mas o que é de se estranhar, evidentemente, é que eram 1.800 bispos, compareceram 300. Então, um quórum reduzidíssimo. Professor, mas e os cardeais? Não tinha cardeais nessa época. Cardeais é um negócio bem posterior, né? Invenção da igreja. Feito essa introdução, não é? Então, é uma reunião convocada, o Papa convoca, né, mas, digamos assim, o imperador reforça, o imperador convoca, o Papa reforça, né? É uma simbiose, um reforça o outro, é a junção. Estado e igreja se fundem, né? E quantos séculos se passam para a luta para separar, né? E ele é convocado sempre para discutir e resolver algum problema de doutrina da igreja, não é? E também alguma questão disciplinar, não é? Bom, esse primeiro foi no ano de 325.
meu roteiro aqui, muita coisa eu já falei aqui de introdução, né? Hoje o mundo, a ONU estima 2 a 2,2 bilhões de cristãos, de 8 bilhões de seres humanos na Terra, 2 são cristãos, de várias denominações. Isso quer dizer que 1 em cada 4 seres humanos professam o cristianismo, não é? Dentre os 2 bilhões, 1,2 bilhões são católicos, seguidores do Papa. As igrejas ortodoxas orientais, eu não sei se vou dedicar uma aula inteira a elas. Quais são estas igrejas ortodoxas orientais? São aquelas que racharam no Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia, do ano de 451. Né? Já vou explicar o motivo. Elas são a Igreja Ortodoxa Copta, a Igreja Ortodoxa Síria, Igreja Apostólica Armênia, Igreja Ortodoxa Etíope, Igreja Ortodoxa Eritreia, Igreja Ortodoxa Indiana, da Índia. Elas são mais ou menos 60 milhões de seguidores, não são muitos. Estas igrejas orientais também reconhecem os 3 primeiros concílios. E as igrejas ortodoxas, aí é a russa, grega, né? Também reconhecem, né? Elas passam a não reconhecer essas ortodoxas orientais a partir do quarto, que foi onde houve o racha de Calcedônia, né? As igrejas orientais do Extremo Oriente, que aí a Rússia é a maior delas, elas reconhecem os 7 primeiros. Porque o racha delas começa a acontecer a partir do 8º concílio, que aconteceu entre os anos de 869 e 870. Este cisma vai se concretizar naquele fatídico ano de 1054. Portanto, as ortodoxas chamadas orientais, são menorzinhas, elas reconhecem os 3 primeiros. As ortodoxas maiores, do Extremo Oriente, russa e adjacências, reconhecem os 7 primeiros. Os católicos, né, continuaram a ser ecúmenos, né, mesmo sem o imperador. Já mencionei isso. Então é preciso reconhecer também que antes do primeiro concílio unificado de Nicéia, houve 5 concílios pequenos que não são ecumênicos, são chamados concílios regionais, são chamados pré-nicenos. Eles são reuniões de bispos que podem ser chamados mais de sínodos. Sínodos são reuniões episcopais ou bispados que têm, então, um nível menor do que o concílio, né? Hierárquico menor. São eles os seguintes nas suas datas locais, quem era o bispo da época e um pequeno resumo da sua principal decisão. O primeiríssimo deles aconteceu em Jerusalém, ainda sobre o papado de Pedro, né? Daquela famosa frase: Pedro, farei de ti, edificarei sobre ti
a rocha, a minha igreja, não é? Ele acontece, não há data precisa, aqui registra o outono de 51. Jesus morreu em que ano? Uns falam idade de Cristo 33, né? Bom, os temas principais foram os novos cristãos. Eles eram considerados pagãos e foram convertidos à nova religião. Então, o debate era, eles tinham que cumprir as obrigações das leis mosaicas. Então, o novo cristianismo ainda tinha muito de judaísmo presente. Uma delas é a lei, tem alguma coisa aqui me machucando, é a lei da circuncisão, né? Que é o corte da fimose que se faz na criança quando ela nasce. Então, havia uma controvérsia disso, e eles foram dispensados. O segundo concílio pré-niceno, sob o papado de São Vítor, a gente fala São aqui, mas era Vítor I, foi o segundo papa, né? Foi em Roma, né? Olha o ano, 197, passaram aí mais de 150 anos, né? Eles discutiram a data da Páscoa e qual era a fórmula de cálculo para se chegar a esta data, né? Então, havia uma controvérsia da Páscoa, né? O terceiro, o Papa foi Estevão I, que virou santo porque foi martirizado, né? Se não estou enganado, é aquele das flechas, né? Ele aconteceu em Cartago, Delenda Cartago, essa aí é famosa, né? Cartago, cartaginês, era império, não existe mais, não existe a cidade, não existe. Hoje é a Tunísia, né? Norte da África. Também, olha aí, 256. Eles discutiram o cisma chamado Novaciano. Novaciano era o bispo Eusébio de Novato. Tinha muitos seguidores, o que Eusébio defendia, né? Eles eram cristãos da igreja primitiva que se recusavam em readmitir aqueles que, já tendo sido cristãos batizados, faziam alguns sacrifícios para deuses pagãos do Império Romano. Então, aí eles não perdoavam esses caras e eles eram considerados hereges e não poderiam ser admitidos na igreja cristã. Ah, obrigado, cafezinho. Eu já inaugurei aqui meu novo posto de trabalho, né? Minha nova biblioteca aqui de 10 mil livros. É um novo ambiente, separado da minha casa, né? Fica no andar de baixo, onde minha mãezinha morava. Aqui agora está só a imagem dela e o espírito. O espírito que a habita. Então, esse bispo foi excomungado. Então, era uma luta não é ideológica, teológica, né? Para consolidar a unidade da igreja, né? Se essas coisas não acontecessem, talvez não existisse a igreja, né? Havia muita corrupção na igreja, viu, Leonardo? Eles relatam isso, né? O quarto concílio pré-niceno, quem era o Papa? Não tinha Papa.
Quando não tem papa, como é que chama? Sede vacante. Outro dia alguém me perguntou, nada como você ter alguém que sabe, né, que dá uma... Alguém perguntou, alguém sabe o que é sede vacantismo? Eu falei, eu sei. Sede vacante é quando não tem papa, né? Morreu o atual e o novo não foi escolhido, né? Então, foi convocado um concílio sem o papa presente, né? É o chamado Sínodo de Elvira. Nunca se soube direito aonde fica essa cidade de Elvira. Alguns autores supõem que seja na Espanha, perto da cidade de Granada, terra de mi coração. Ano de 306. Vocês não acreditam que neste ano eles impuseram, com 19 bispos presentes, 19, devia ter 1800, porque se em 325 tinha 1800, em 306, 19 bispos presentes e 24 presbíteros, eles decretaram o celibato do clero. Ninguém mais poderia ter contato com mulheres. (19 bispos). E o último concílio foi convocado pelo Papa Silvestre no ano 314, 11 anos antes do Nicéia, chamado Concílio de Arles. Arles é onde Van Gogh ficou, né? Na França, Gália. E ele contou com 33 bispos africanos, né? Na verdade, é um concílio regional, né? Ele discutiu, tentou evitar o cisma donatista. Quem era o cisma donatista? Eles sustentavam que a igreja não deveria admitir pecadores. Eu acho impressionante, não é? Quem não era pecador, né? Atire a primeira pedra quem não pecou, né? Bom, agora vem os concílios mesmo. Lembrando que este concílio aqui, pré-niceno, 314, um ano antes, 313, os cristãos passam a respirar aliviados. O imperador Constantino viveu entre 272 e 337. Ele é uma pessoa que a gente chama de entre séculos. Eu sou uma pessoa entre séculos. Nasci no 20, vou morrer no 21. Ele reinou... aqui tem um erro de data aqui, que eu anoto tantas coisas. O reinado dele é isso. Eu
coloquei ele reinou entre 306 e 337. Então, ele reinou por 31 anos seguidos. A mãe dele, Helena, se converteu ao cristianismo bem antes dele, virou santa, Santa Helena. Ela é a construtora, né, da igreja do Santo Sepulcro, né? Eu tive lá 3 vezes. Toda vez que você vai para Palestina, Jerusalém, você tem que visitar esses locais sagrados, né? Então, bom, o Concílio de Nicéia, quando eu mudei para Campinas em 77, fugindo da polícia lá em São Paulo, me liguei aí a alguns companheiros, camaradas, um deles muito cristão, né? E eles falavam, não, aquele cara ligado à igreja é super conservador. As ideias deles são de Nicéia, né? Hoje eu entendo o significado disso, mas, na verdade, não é um concílio que unificou a igreja, né? Já vou explicar, né? Não tem nada de especial, né? Assim, bom, concílio que durou 31 dias. Começou no dia 20 de maio de 325 e foi até 19 de junho de 325. Olha só que interessante, ó. Ano que vem, a igreja vai comemorar uma efeméride redonda, hein? 1.700 anos do concílio de Nicéia. Esse concílio é basilar, esse concílio ele é estruturador da igreja, estruturador, né? Esse Nicéia atualmente chama Iznik, é uma província de Bursa, tudo isso é Turquia moderna, né? Eles. Deixa eu tirar isso daqui que está me machucando. Constantino adotou o sistema de votação do Senado Romano. Emerson, eu não conheço essa parábola. Bom, separar o joio do trigo eu conheço. A Igreja de Cristo nunca teve papa. A parte melhor aqui é os bolotinhas de leite em pó que fica no fundo. Tomo café com leite em pó. Bom, como é o Senado romano? Os senadores votam. O Constantino votava. Quantos estavam presentes? Deixa eu ver se aqui que eu tenho aqui os 3, são 3 estatísticas. Aqui, ó. 3 fontes. E eu falei que quantas aulas faltam, uma delas vai ser os pais da igreja. Puxa vida. Eu selecionei 20 pais da igreja, teólogos assim de grande importância. Só se eu falar
10 linhas no máximo de cada um, senão vai demorar, vou gastar 20 aulas para não dar. Mas olha só, é que desses 3 aqui que estavam presentes, 2 são doutores da igreja. Eusébio de Cesareia, grande, Atanásio de Alexandria e Eustácio, não é Eustáquio, Eustácio de Antioquia. Respectivamente, eles escreveram relatórios, documentários que são preservados. Eles disseram 250, 318 e 270 bispos. Vamos ver quanto que dá isso na média? 250 mais 318 mais 270, dividido por 3. 280. Então, não dá nem 300 na média, né? Tinham 1.800 bispos no mundo. Então, com todas as facilidades, passagem paga aí de volta, né? Mordomia, 5 assessores você pode trazer, né? Mulher não, né? Porque já tinha proibido, não tinha mais. Era tudo celibatário, né? Bom, o Constantino não votava nas questões teológicas, disciplinares e organizacional da igreja, sim. Teológicas, não. Ele foi, digamos, ético, né? Nas questões chamadas de fé. Não se sabe, não é certo, mas fala-se que quem presidiu o evento, né? O imperador ficava ali, mas não era o. Eu diria que esse Ósio, não é Ócio, Ósio com S, que viveu entre 256 e 357. Caramba, o cara viveu 101 anos. Na época, ele era bispo de Córdoba. É provável que ele tenha presidido. Na verdade, eu acho que a função dele é o secretário, né? O imperador é o presidente. Papa Silvestre era o papa da época, que viveu entre 280 e 335. Nós já vimos o texto do Credo Niceno. Eu já li isso para vocês. Não custa ler de novo que eles aprovaram. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. E subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Isto é a unificação, não é ideológica, é teológica. Isso unifica a igreja.
publique-se e cumpra-se. Quem não estiver de acordo com isso, cai fora, será expulso, será excomungado, será considerado herege. A controvérsia principal que teria que ser dirimida neste concílio seria o arianismo, que vem do bispo chamado Ário. Era a maior divisão da igreja cristã naquele momento, era a maior ameaça teológica. Ário, que viveu entre 250 e 336, criou então esse arianismo. Ele defende uma ideia antitrinitarista. O que é a visão trinitarista? É a visão do Pai, Filho e Espírito Santo, são três em um, né? Trinitária. Ou seja, ele negava a consubstancialidade entre Jesus e o Deus Pai. Não era uma mesma coisa. Não é? Jesus seria subordinado ao Pai, não era da mesma substância. Isso seria uma absoluta heresia para a visão dominante até aquele momento, que prevaleceu nesse concílio. Né? Será que a igreja acabaria se prevalecesse a opinião de Ário? Né? Portanto, não são a mesma pessoa. Né? Aí entra monofisismo, né? Bifisismo. Né? Portanto, não é o próprio Deus. É claro que ele foi condenado como herege nesse primeiro concílio. Segundo concílio ecumênico unificado, reconhecido por praticamente todas as igrejas cristãs, ortodoxas orientais, ortodoxas do Oriente, no caso russa, e protestantes, não é? Lutero reconhece esses concílios, né? Segundo o concílio de Constantinopla. Então tem Niceia 1 e 2, tem Constantinopla 1 e 2, eu estou só falando do 1, né? Ele foi realizado entre maio e julho de 381, não tem os dias. Lembrando que no dia 27 de fevereiro de 380, nós estamos falando em maio de 381, 1 ano e 2 meses depois que Teodósio, imperador, baixou o Édito de Tessalônica. O que foi o Édito de Tessalônica? Muita gente acha que foi Constantino. Não. Foi o Édito de Tessalônica que elevou o Império Romano à condição de Estado cristão, ou, dito de outra maneira, a religião cristã, católica, apostólica, aí vem romana, foi elevado à condição de religião de Estado, por Teodósio I, porque terá um Teodósio II. Então, 27 de fevereiro de 380, e o concílio de Constantinopla,
acontece em maio de 381, em um ambiente absolutamente favorável, muito mais até do que o primeiro concílio de quase 60 anos antes, de 325. Então, não confundam, Constantino baixou o édito de 313, que garantiu, que proibiu a perseguição aos cristãos. Na verdade, garantiu liberdade de culto. Ele não proibiu o culto das religiões romanas, que eram politeístas. Então, Constantino, a ele é atribuído o fim das perseguições aos cristãos, mas ele não elevou o cristianismo à religião de Estado. Quem faz isso, não é? Eu gosto demais de matemática, mas não faço contas de cabeça, cada um com as suas, né? 380 menos 313, 67 anos depois, é que Teodósio, então, eleva esta religião, que já era muito forte, à condição de religião do Estado, né? Aí a religião que era católica e apostólica vira romana. Pouca gente sabe, né, a origem desse romana, né? Então, Teodósio I, sobre o papado de Dámaso I, Papa, né, que viveu entre 305 e 384, foi convocado o Concílio de Constantinopla. Eles convocam esse concílio em um sistema que já tinha vigorado anteriormente, aquele sistema do Senado romano, né? Eles chamavam isso de cesaropapista. Ele era a junção dos poderes de César, não é, com poderes do Papa, porque estava tudo entrelaçado, né? Onde caberia ao chefe de Estado a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização da sociedade cristã, não é? Aqui nós podemos perceber claramente a mistura dos poderes temporais com os poderes eclesiais. Já não se via mais a separação, né? Portanto, aqui a Igreja já se mostra claramente subordinada à estrutura do Estado, de um Estado, no caso, o Estado romano, né? Este concílio, além da Igreja Católica, é claro que o reconhece, as igrejas do Oriente, as igrejas ortodoxas e as protestantes e várias outras denominações cristãs também a reconhecem, né? Se o Concílio de Nicéia passou uma régua, ou seja, unificou, ninguém tem dúvida da divindade de Jesus e da sua condição também de ser humano, da sua dupla substância, não ficou claro a questão do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é Deus também, né? Isso ficou em aberto, né? Não trataram disso, essa questão, né?
Esse concílio teve 4 presidentes: Timóteo de Alexandria, Malécio de Antioquia, Gregório Nazianzeno e Nectário de Constantinopla. Esse segundo concílio não deveria ser ecumênico, mundial, abrangente, mas apenas regional. Mas, como o terceiro, de Calcedônia, que foi em 451, reconheceu e validou este de Constantinopla como ecumênico, então ele é contado e considerado um concílio ecumênico e universal. Então, ninguém tem dúvida sobre isso. Então, este concílio volta a condenar duramente o arianismo, que não havia ainda morrido, mas morreria algum tempo depois. Ele desapareceria completamente. Mas não desapareceu porque tem aí 7 igrejas ortodoxas orientais que têm 60 milhões de seguidores que reconhecem que não são da mesma natureza, né? Se você, cristão, tem essa dúvida, é bom você procurar uma dessas igrejas aqui, né? Por fim, aquela frase do Credo Niceno que eu li, mas que já tinha sido falada em aulas anteriores, eles resolveram acrescentar uma outra frase, não sei exatamente se no começo ou se no fim, e por isso é chamado Credo Niceno Constantinopolitano, uma coisa assim. Abre aspas. O Senhor, doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou através dos profetas. Acharam por bem acrescentar esta frase. Este concílio marca a influência do Oriente na Igreja, a chamada Nova Roma, com que eles, como se eles estivessem pressentindo o fim do Império Romano do Ocidente, né? Que acabaria 480, né? E esse concílio também foi muito pequeno, com 150 pessoas. O Império Romano do Oriente duraria 1000 anos mais, né? Terceiro concílio. Tem que prestar atenção no horário aqui. Acho que não vai dar para a gente ir em frente. Na semana que vem a gente vai continuar. 55 minutos. Tem os últimos recadinhos. Pessoal, ficou pronto mais um livro meu, que eu escrevi com um amigo meu. 576 páginas. Eu não tenho dinheiro para publicar, né? Então, não adianta escrever tanto livro também, não tenho dinheiro para publicar. Eu tenho que fazer uma campanha, vender livros, vender combos. 2,5 kg dá. Se você não for ler, você pode ficar fazendo exercício em casa, viu? 2,5 kg, ó. Então, eu faço um apelo aí para vocês adquirirem meus livros. Se não quiser ficar membro do canal, R$ 6,90 por mês. Tem outras categorias, mas eu estou estudando um jeito aí de você colocar como chama? Um código promocional lá no meu site, que aí você ganha um desconto e
Vou ver uma forma aí de vender livros. O pessoal não gosta de ler livro. No ano passado, no Brasil, as editoras, incluindo a minha pequenina editora, rodaram 330 milhões de livros. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Divide um pelo outro. Há 1,8 livros. O brasileiro não lê 2 livros por ano. Então, o pessoal não lê livro. Aqueles que lêem, às vezes, podem não ter dinheiro para comprar. Às vezes, o cara tem dinheiro para comprar, mas não gosta da minha literatura. Aí é difícil, né? Então, o apelo que eu faço é isso. Você pode ajudar meu trabalho entrando como membro do canal ou comprando um livrinho meu. São muito baratinhos, muito, muito, muito. Outro dia um cara queria fazer um negócio com o senhor vai ver como o senhor vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, então fala. Eu tenho um sistema que o cara clica aqui, ele imprime um livro só. O senhor não precisa fazer estoque, o senhor não vai gastar nada, 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 nada. É só o senhor me autorizar. Tá bom. Aí vamos fazer uma simulação? Vamos. Aí eu peguei o Mao Zedong, que é esse último que saiu, para mim eu vendo por 50. Aí ele falou, o senhor vai ficar com 30% líquido, 15. O resto eu cuido de tudo. Ah, certo. Ele fez as contas, eu falei, não dá, professor. Para eu fazer essas coisas com o senhor, o preço de tabela teria que ser 80. Falei, então, tá vendo? Eu não vou mexer no preço do livro. Tá bom esse preço. Eu pratico o preço do MST, né, da expressão popular. Então, um combo desse aqui, ó, com essa capinha aqui, ó, custa R$ 40 só a capinha. Aqui eu não cobro frete. Passei no correio outro dia. Quanto que é esse frete aqui? Só para Brasília, uma média, né? O frete é 30 e eu não estou cobrando, né? Eu não sei ganhar dinheiro. Então, isso aqui é quase que preço de custo, né? Negócio disso aqui, tipo uma Record da vida, isso aí é 600. Então, meus amigos, minhas amigas, a vida é dura, dura, dura. Bom, todo dia, segunda a sexta, 10h30 da manhã, eu estou na TVT, Geopolítica em Foco. Conto com a presença de vocês. Quarta-feira, 13 horas, estou na TVT. Terça-feira, 18 horas, Painel Brasil, com a Rosa Sarkis. Quinta-feira, no meu canal, 17 horas, curso de literatura. Vamos começar essa semana, Wolfgang Goethe. Vamos falar da obra grandiosa de Fausto, O Pacto com o Diabo. E domingo que vem, a próxima aula do curso de Cristianismo. Vamos ver aqui, hoje nós tivemos 2 pessoas que entraram de membros, o Fernando Henriquez, muito obrigado. A Sheila Vilela, muito obrigado. Meu amigo Ronaldo Gavlinski, sempre presente e dá uma grande contribuição. Meu amigo Cleison Reinhard, grande psicanalista sul-mato-grossense, deu uma grande contribuição. Minha amiga Ana Terra, compositora, muito obrigado pela doação. Fernando Frenkel deu uma grande contribuição. Meu amigo, camarada marxista-leninista Ivo Miranda Gomes, muito obrigado. E sempre presente, sempre contribuindo, Rivadavia Jimenez. Foram essas as contribuições, os novos membros. Obrigado por tudo. Boa semana a todos, todas. Agradeço aos canais parceiros. Tudo de bom para vocês. Beijo, pessoal. Tchau, obrigado por tudo. Obrigado, Marcelo. Ah, o Marcelo não gostou do conteúdo. Puxa vida, eu peço desculpa. Tchau. Eu gastei 6 horas preparando a aula de hoje. Só 6.